dar um tempinho para vocês irem entrando. Boa noite, gente. Vão entrando. Boa noite, boa noite. Meu convidado já tá aqui. Boa noite, Simone. Boa noite, gente. Então, vou fazer uma préviazinha e vou chamar ele aqui. Então, hoje a gente estamos aqui com mais uma das nossas lives, que tá rendendo muito, que eu tô muito feliz de estar fazendo. A de hoje tá super especial, tá com um convidado de honra, que é o Dr. André Cabral. Deixa eu chamar logo ele aqui. Enquanto o pessoal vai entrando. Aí. Gente, queria começar falando que... Oi, Olá, Maria, tudo bem? tudo bem, doutor? Boa noite. Boa noite. Ajeitando aqui a câmera. Aqui embaixo, vocês já encaminham aí para o pessoal para assistir junto com a gente, para tirar as dúvidas online também. Esse é o doutor André Cabral, ele é neuropediatra. Olha, doutor, de antemão já queria agradecer sua disponibilidade, sua generosidade. A gente nem se conhece pessoalmente, mas tanta gente me indicou você, gente, eu vou tentar falar com ele. Vai que ele... O não eu já tenho. E de primeira já foi super gentil e disponível, tá? Muito grata. E olha, eu queria dizer que eu já recebi, antes, a gente nem chegou a fazer a live, eu já tinha recebido um monte de feedback de gente falando que eles eram seus pacientes, que você já tinha sido até professor, elogiando bastante seu trabalho. Então, se a tá boa assim, é porque é bom no que faz, né? E você dá um oi, boa noite pra gente começar, tá? Primeiro, agradecer, Maria, agradecer demais o convite. Assim, é um prazer enorme falar, né? E assim, ser convidado para falar para mães, outras pessoas que estão grávidas, esperando um bebê, e a gente poder falar um pouquinho sobre essa expectativa e ajudar um pouquinho nessa angústia, às vezes, das dúvidas. Então, sempre que chamar, eu estou presente, assim. E que bom que elogiaram, então, assim, isso cria uma responsabilidade ainda maior, né? Então, vamos ver se a gente atende a expectativa aqui. Vamos fazer de tudo para ser uma live bem bacana. Ah, eu tenho certeza que vai ser. E quando a gente estava conversando, gente, fazendo um mini roteirinho, eu estava vendo assim, meu Deus, eu ia precisar de umas 5 lives para poder dar conta do que a gente poderia abordar, de tudo que a gente poderia conversar. Então a gente escolheu uns tópicos mais assim gerais, que tirem a maioria das dúvidas assim. E aí, em outro momento, quem sabe a gente aborda isso mais a fundo, né? Eu queria começar falando, doutor, dos bichos de sete cabeças, assim, principalmente nessa fase que eu tô agora, que são os saltos de desenvolvimento, né? Que, assim, eu queria que você esclarecesse, tipo assim, o que realmente são esses saltos de desenvolvimento e, assim, se realmente todo bebê tem esses saltos. Porque, assim, eu aqui tô passando pelo quarto, não tá fácil, o Miguel tá daquele jeito. E minha mãe, quando tava aqui, eu explicava pra ela, ela dizia assim, ai, geração passada, super recente, minha mãe é super nova. E ela dizia assim, tu não teve isso, não. Aí eu ficava assim, gente, só o trabalho de explicar, mãe, não tive não, deixa pra lá. Na verdade, assim, a gente tem algumas coisas que a gente chama de marcos dos desenvolvimentos, que são aquelas mudanças esperadas em determinada faixa etária. E existe um termo comumente usado chamado saltos dos desenvolvimentos, que é dito quando um bebê adquire uma habilidade nova. Então, sempre que o bebê faz aquela mudança de degrau de uma habilidade, seja essa habilidade na comunicação, seja a habilidade motora, ele tem um ganho que parece ser um ganho repentino, mas na verdade ele vem se construindo, mas é chamado de salto. Então, um exemplo, quando o bebê anda sem apoio, por exemplo, é um salto no desenvolvimento. Ele tinha uma postura ainda de sentar e engatinhar, ele começou a ficar de pé com apoio, e de um dia para outro ele é um bebê andante. E aí a gente chama de salto do desenvolvimento. Mas mais até do que a preocupação com saltos, a gente sempre lembra que esses marcos do desenvolvimento, eles têm uma fase que geralmente se iniciam e tem uma fase que ainda é esperado. E essa fase, ela tem um tempo bem interessante, assim, bem longo entre os primeiros bebês que fizeram aquele marco e os bebês que ainda estão dentro de um percentil aceitável que fizeram aquele marco. E isso eu sempre gosto de explicar, porque sempre que a gente vai falar de live,
a gente em algum momento pode citar alguns marcos do desenvolvimento. Pode ser que a gente diga, um bebê pode estar sentando aos 6. Mas às vezes a gente esquece de dizer que o bebê pode sentar até os 9. Então, se a gente simplesmente conversar aqui nós dois, a gente falar que o bebê costuma sentar aos 6 ou 7 meses sem apoio, algumas mães vão ficar preocupadas se o filho não sentar. Então, a gente sempre lembra que quando a gente está falando de marco do desenvolvimento, a gente está falando de um período em que boa parte dos bebês pode começar, até boa parte dos bebês finaliza e tem que atingir esse marco. Mas o salto é isso. E o salto é interessante porque a mãe, ela sempre se assusta com o salto, assim. Ele não rolava, aí ele rola, né? Ele não balbuciava nada, ele está balbuciando. Então, parece que é do dia para o outro, assim. Ele acordou fazendo uma coisa diferente. Por isso o termo salto. E ele realmente fica mais chorão, mais enjoadinho. É normal, né? Isso. E É, passa, né? é comum e passa. O que a gente vê também é que os saltos do desenvolvimento, eles costumam alterar um pouquinho a rotina do bebê, porque ele começa a fazer uma coisa que não fazia e, por vezes, ele começa a repetir aquele comportamento que ele não tinha antes. E aí atrapalha o sono, atrapalha a alimentação, muda toda a rotina, porque ele é um bebê diferente, ele é um bebê mais velho agora, ele é um bebê mais capaz. E aí traz toda a autoridade para ele como bebê. Não tá fácil por aqui, mas vai passar se quiser. Certo, entendi. Melhora, sempre melhora, é sempre melhor. Então vamos para frente. Só para diferenciar, eu acho que você até se comentou. Salto de desenvolvimento é a mesma coisa que salto motor? Pronto. O motor é uma das áreas do desenvolvimento do bebê. Quando a gente vai no pediatra, ele se preocupa geralmente com duas coisas: o crescimento e o desenvolvimento. Crescimento é aquilo que a gente pode mensurar com balança, com fita métrica. Então, quando o bebê ele cresce em estatura ou ele ganha peso, a gente chama de crescimento. Desenvolvimento é tudo aquilo que a gente avalia através de uma observação e do relato da mãe. Então, tem um desenvolvimento motor, tem um desenvolvimento da linguagem, tem um desenvolvimento do aprendizado, tem um desenvolvimento socioemocional. Então, as áreas do desenvolvimento são muitas e o motor é uma delas. Nesse primeiro ano, a gente costuma observar bem o desenvolvimento motor. Do primeiro ano completo para o segundo, a gente tem muitos ganhos na área do desenvolvimento da linguagem. Geralmente, o desenvolvimento escolar acontece entre os 5 e os 6 e 7 anos de idade, que é um processo geralmente de alfabetização. O socioemocional, claro, ele vem do primeiro dia de nascido e passa por toda essa fase e a cada momento ele é construído nesse sentido. E esse, no caso, é que nós, como pais, temos uma maior influência nesse situação. Isso, a gente consegue, assim, os pais têm uma influência enorme em todos eles, mas o socioemocional, sem dúvida, é o mais importante. E é interessante a gente ver como a gente não pode perder tempo e que a gente deve, sim, acarinhar, né, dar o colo para o bebê, falar com o bebê, conversar, cantar para ele, estar próximo. O bebê, por muito tempo, ele era uma mini criança que ainda não estava pronta, que deveria ficar no berço, que deveria ficar guardada. Só que depois a gente foi vendo que não, que o bebê deve ser estimulado. E a gente viu o prejuízo daquelas crianças que passaram muito tempo sem o carinho, sem o conforto materno e paterno da família. A gente percebeu que a longo prazo haveria ou poderia haver alguns prejuízos nesse sentido. Então, quanto mais cedo você estiver próximo ao bebê, falar com ele e trouxer experiências sensoriais diferentes. Que experiências sensoriais? O toque. Então, quando a gente toca no bebê ou faz ele tocar em alguma coisa, quando a gente canta para o bebê, se a pessoa cantar bem, né? Se não for o meu caso, quando a gente está conversando olho no olho com o bebê, a gente está trazendo muitas sensações bacanas e tudo isso está sendo guardado. E lá na frente, tudo isso volta de uma forma de um conhecimento que ele ganhou lá no comecinho. E isso influencia até nos relacionamentos dele quando adulto, né? Com as outras pessoas e tal. Então não tem esse negócio de que colo estraga, não, né? Porque colo não estraga. Colo só faz, né, doutor? Isso, o colo não estraga. E você falou uma coisa importante. Quando a gente fala de relacionamento futuro lá na frente, para quem é da área médica, quem é da área da psicologia, da psiquiatria, vai lembrar dos casos das crianças, as crianças romenas. É uma história muito triste, mas que aconteceu de verdade. A Romênia ela tentou fazer um boom populacional e foi estimulado para que as pessoas tivessem muitos filhos. Mas havia uma dificuldade enorme da população de criar
essas crianças. E assim, então, houve uma explosão de crianças órfãos no que antes era o orfanato. O orfanato, anteriormente, não é como a gente tem hoje. Hoje a gente tem, sem dúvida, um orfanato que é muito mais de colo, de carinho, de pessoas comprometidas. Mas quando a gente vai pensar em algumas décadas atrás, a gente vai pensar geralmente uma coisa meio que tipo estilo fábrica. E depois eles fizeram alguns trabalhos interessantes avaliando como que essas crianças se desenvolveram na adolescência e na fase adulta. E como foi duro ver que essas crianças cresceram, algumas com dificuldades na empatia, no amor ao próximo, com muita insegurança em relação a se sentirem amadas. E a gente viu que, mesmo elas sendo adotadas por famílias depois, mas como elas foram adotadas muito tarde, a gente está falando de adoção já no período da adolescência, a gente percebeu que elas tinham dificuldades importantes, né? Quem tiver curiosidade e quiser ler sobre essas crianças, encontra um material muito rico na internet. Lembrando sempre que esse material é próprio de um fruto de um país muito complicado e que tinha um orfanato totalmente diferente. Graças a Deus, a gente tem hoje na estrutura dos nossos locais que aceitam e atendem essas crianças, muitas vezes pessoas que são extremamente amáveis e fazem um papel que não é o papel da mãe e do pai, mas é sem dúvida um papel de demonstrar carinho, segurança, amor. E o que a gente vê? A mudança. Essas crianças que hoje estão nesses abrigos, elas crescem sim com a capacidade de amar e também se sentir amada. Ou seja, claramente não tem a ver com a questão da adoção, mas tem a ver do que é que ela recebeu nas primeiras fases da vida. Então, extremamente importante a gente acalentar a criança e oferecer sempre palavras de segurança, de conforto, de carinho, mesmo para bebês muito pequenos. Mesmo quando a gente acha que não está entendendo, né? Então vamos prosseguir, que a gente vai já falar disso também. Exatamente, já é a próxima. Em que idade o bebê ele começa a entender, assim, ter um mínimo de compreensão das coisas que a gente fala, das coisas do dia a dia da casa? Em que momento isso acontece da vida do bebê? Eu costumo dizer que o bebê ele entende tudo desde sempre. E ele vai tentar comandar a casa. Ele nasce entendendo que ele comanda aquilo tudo. Ao ouvir E amor. a questão, por exemplo, quando o bebê nasce, o bebê ele entende tudo aquilo que está no máximo 30 centímetros dele. Ele tem uma acuidade visual muito baixa, então ele só enxerga 30 centímetros. É mais ou menos a distância do bebê que está amamentando para o rosto da mãe. Então, eu sempre falo no consultório, por exemplo, quando eu recebo também os casais com recém-nascido, eu recebo que vai o pai, eu digo, o pai precisa pegar na criança. Se ele não segurar a criança não está enxergando o rosto dele. Se ele ficar atrás da mãe, assim, no ombro ou mais para trás, falando, a criança escuta a voz, mas ela não consegue observar o rosto do pai. Então, o pai precisa pegar na criança, ele precisa colocar no colo para ter essa proximidade de 30 centímetros. Com o tempo, a criança vai conseguindo enxergar mais longe, né? E assim, com um ano, ele consegue enxergar tão longe quanto uma criança maior e um adulto. Mas quando pequeno, não. E aí a criança, ela começa naquele momento a ter um mundo muito exclusivo, quase que ele e a mãe. É Uhum. a mãe que toma boa parte das atividades de vida diária dele, é a mãe que ele enxerga e consegue ver o rosto, é a voz que ele ouviu durante toda a gestação e que ele continua ouvindo. Então, esse vínculo ele é muito forte. E por isso que a gente estimula cada vez mais aos pais assumirem esse papel de cuidar, de trocar uma fralda, de pegar no braço, porque assim vai, sem dúvida, estreitar desde muito cedo o laço com o bebê. Esse bebê ele começa a crescer e com 2, 3 meses ele já começa a ter um riso social, que é aquele riso que ele ri para a pessoa. Ele ri quando você brinca com ele e às vezes ri provocando o teu riso. O contato visual já deve ser bom, com 2, 3 meses de idade. A gente já vê um bebê que olha no olho e já fita o olhar. E ele segue crescendo. Aos 6 meses, o bebê já tem um bom entendimento de quem são as pessoas próximas, já começa a entender quem já não é tão próximo. E ele já começa a ter um certo domínio sobre essa situação. Às vezes, até os 6, 9 meses, o bebê ele já consegue fazer, por exemplo, o que a gente chama de perda de fôlego. Alguns bebês começam muito cedo, que é quando frustrado que ele quer alguma coisa, ele engole o choro, entre aspas, ele segura o choro e às vezes chega a ficar roxinho. E aí o pai e a mãe, se no desespero faz o que o bebê quer, ele começa a estimular esse comportamento. Mas Gente, é... Só que aí os pais dizem para mim, não, André, um bebê de 9 meses não faz isso de propósito. Faz, acredite, ele faz. Eles começam a perceber que funciona e que quando ele engole o choro, a mãe faz o que ele precisa, o que ele quer. E aí ele começa a provocar isso e a gente começa a ter isso com idades maiores.
Mas às vezes começa bem cedo. Aquela carinha, não tem condição. Ele sabe do poder dele, entendeu? Os bebês conhecem o poder. Então, o bebê ele entende desde o primeiro momento. O bebê nasceu, ele nasce entendendo. A gente já pode falar com o bebê crente que ele está entendendo, porque ele vai entendendo sempre um pouco mais, mas ele já entende desde sempre. Gente, tô impressionada. Eu tô impressionada com essa informação. Por isso que é bom você sempre conversar, estimular a conversa mesmo, o diálogo mesmo desde novinho, né? Desde Gente, sempre. Sempre conversar. E tudo muito explicado, mesmo quando você acha que ele não entende. Então, se por alguma razão você vai ter que sair, se por alguma razão você vai ter que colocar ele no berço, explicar o porquê está fazendo isso. Né? Ah, mas ele não vai entender, então eu vou pegar e colocar ele no berço e sair do quarto. Não, não faz isso. Explica. Diz, olha, eu vou lá dentro, porque agora é a hora que eu vou sair, eu vou te colocar aqui no berço, seu pai vai lhe pegar. Então, conversa com ele sobre toda a dinâmica da casa. Porque isso com o tempo, isso vai acontecer. A gente falou de saltos do desenvolvimento. Eu vou te dizer um dos saltos que geralmente as mães elas descobrem de uma forma muito ruim. É o rolar. Eu uhum. atendo inúmeros casos de crianças que caíram de trocadores ou da cama. E geralmente as mães falam que ele não rolava. Meu Deus. Então, elas descobrem exatamente nesse rolar. É um risco, a gente não pode esperar o bebê conseguir rolar para evitar trocar ele em cima de uma cama de um trocador. Tanto que a gente geralmente não estimula trocar em trocador. E sempre que for trocar ele numa cama ou algo, se faltar algo, assim, faltou a fralda, faltou uma pomada, leva o bebê junto. Assim, nunca deixe o bebê em cima da cama. Mesmo que ele ainda não role. Porque um dia ele vai rolar. E a gente não vai saber, a gente vai descobrir quando olhar ele rolando. Então, nunca fazer nada disso. Gente, é muito comum, né, doutor, esses acidentes domésticos. Meu Deus, gostaria de imaginar. É Gente, muito comum e acontece com pessoas extremamente cuidadosas. Isso é importante frisar, porque às vezes a gente pode achar que acontece com quem não tem cuidado ou com algum desleixo. Não, não. Acontece com pessoas extremamente cuidadosas. Todos nós estamos sujeitos a acontecer isso. Para não acontecer, são muitos os cuidados que a gente tem que tomar. todo cuidado é pouco. Gente, tá travando? Pra mim aqui tá muito bom, tanto a imagem quanto o áudio. Se vocês estiverem com áudio e a imagem bom, façam assim, ó, bem legalzinho, porque eu não tô. Tá ok, amor? Ah, então vamos pra frente. É, deve ser a internet da pessoa mesmo. É. Então vamos pra próxima. Seguindo esse do desenvolvimento motor, qual é a idade para o bebê sentar, para o bebê andar? Porque assim, é importante também a gente respeitar a individualidade de cada bebê, o tempo de cada bebê, mas assim, até que ponto a gente pode respeitar isso? Porque você tem que saber para diferenciar o que é respeitar o tempo de desenvolvimento do bebê e a partir de quando eu consigo ver algum atraso no desenvolvimento, né? Até que ponto eu posso entender isso? Perfeito, Maria. Eu acho que assim, a questão é orientar sem trazer o pânico, né? Então, um bebê, por exemplo, se a gente fosse pensar no sentar, a ideia é que o bebê ele começa a sentar sem apoio, e a gente chama de sem apoio quando o bebê releva as mãos, e o sentar com apoio não é um apoio nas costas, mas sim colocar as mãos para frente e ficar como se estivesse triangulando. Eles fazem Sentar, sentar com apoio é aquele para frente, assim. E o sem apoio é quando já levanta as mãos. A gente espera que um bebê sente sem apoio entre os 6 e os 9 meses. Então, um bebê que passa dos 9 meses de idade e que ainda não consegue permanecer sentado, vale uma avaliação do pediatra. Às vezes se encontra uma razão, uma justificativa para isso e faz o estímulo adequado. Geralmente as mães falam muito isso assim, André, eu sei que não pode comparar. Na verdade, a gente pode fazer uma comparação, desde que a gente esteja fazendo uma comparação saudável. O médico, o que ele faz é uma comparação. Eu faço uma comparação com os meninos da mesma idade e vejo se estou dentro de uma faixa. Eu não posso comparar com um menino. E essa comparação a gente não faz. Então, eu tenho que comparar com uma faixa de meninos, e aí essa faixa ampla, eles devem estar se situando ali. Então, o andar. A gente espera que uma criança ande sem apoio dos 12 aos 18 meses. Mas pode acontecer, e algumas das pessoas que estão vendo aqui podem falar, mas meu filho, ele começou a andar com 11 meses. Acontece. É interessante a gente ver que os ganhos motores e os ganhos de linguagem, eles andam geralmente desalinhados. Então, às vezes, você pega uma criança que ele anda super rápido, mas ele demora para falar,
e outros são super falantes, mas ainda demoram para andar. E isso é verdade, cada criança tem seu tempo. Mas eu tenho que olhar os marcos e eles devem estar seguindo, todos os dois, dentro de uma faixa esperada para o desenvolvimento. Certo. Fiz o roteirinho aqui, estão surgindo algumas perguntas. Eu vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, gente, que quando a gente concluir, a gente volta aqui nas perguntas, tá? Vamos aqui para frente. Qual é a melhor idade, doutor? Já avançando um pouco aqui a idade da criança, qual é a melhor idade para você colocar o seu filho na escola? Porque se tem aquela, não é nem o filho que está preparado para a escola, acho que é mais a mãe que tem que estar preparada. Mas qual é mais ou menos assim a melhor média para o desenvolvimento do bebê? A idade assim, qual é a idade que a mãe consegue deixar a criança na escola mais tranquila, né? Eu costumo dizer que isso, assim, isso é de caso a caso e a gente tem que fazer uma comparação com o que a gente consegue oferecer para o bebê. Então, você tem que comparar o que você tem em casa e comparar o que tem na escola. Então, eu gosto de pensar na idade de 1 ano e meio. Então, vamos pensar numa criança de 1 ano e meio. O que é que eu tenho na escola? Na escola eu tenho um profissional preparado para receber crianças de 1 ano e meio. Eu tenho, geralmente, às vezes, mais de uma pessoa, que é um auxiliar em sala. E tem um ambiente que é todo montado para isso. Eu tenho mais uns 6 coleguinhas da mesma faixa etária que vão desenvolver. Eu tenho um parquinho de areia que é extremamente sensorial. Eu tenho mudanças no plano pedagógico, ou seja, todo dia uma atividade diferente. Eu tenho um lanche que é oferecido, que não é o mesmo da minha casa, ou seja, vai trazer novas aventuras para aquela criança. Tá bom, é escola. Em casa eu tenho os mesmos brinquedos, eu tenho a mesma pessoa, que sou eu. Eu não tenho tanta ideia para todos os dias fazer algo diferente. Então, eu posso acabar usando de algumas ferramentas que não são legais, que é a repetição da brincadeira, as mídias eletrônicas, passar muito tempo repetindo as mesmas refeições, oferecendo poucos alimentos novos. É muito difícil você competir com a escola. Então, eu costumo dizer que a escola a gente vai sempre que a gente percebe que eu não consigo oferecer em casa aquele estímulo. O neurologista ele é fã de escola precoce, porque ele sabe que isso influencia diretamente no desempenho futuro. A gente viu que as crianças que entraram primeiro na escola, elas tinham um melhor desenvolvimento socioemocional. A gente não está falando de QI, a gente não está falando de inteligência, desempenho escolar. A gente está falando de desempenho socioemocional. Então, a gente percebeu que quando a criança entra mais tarde, então a criança que entra aos 3 anos, por exemplo, quando ela entrar naquela turma, ela vai olhar para o lado e tem um garoto que entrou com 1 ano e meio. Esse é o veterano. Ele já sabe tudo o que acontece ali. E ela acabou de entrar. Então, para ela é mais difícil essa ambientação, porque ela vem acostumada em ser o centro das atenções. E quando ela entra na escola, ela vai compartilhar muita coisa. Ela tem ela é uma garota especial, ele é um garoto especial, mas ele vai encontrar vários outros garotos e garotas também muito especiais para cada famílias. E nesse momento, eles trabalham um negócio muito interessante de compartilhamento. Então, eu costumo citar a idade de 1 ano e meio, porque quando eu faço a comparação, eu vejo que é um garoto que já tem boa parte da carga vacinal, um garoto ou garota, é um garoto ou garota que provavelmente já anda sem apoio, ou seja, anda com destreza, e já tem um hábito alimentar, provavelmente um hábito alimentar da casa, e eu não vejo um impedimento para estar na escola. E é muito difícil uma casa competir com a escola com 1 ano e meio. Tá bem. A minha ideia inicial era 2 anos, mas eu vou refletir, vou repensar, vou assistir essa live aqui depois bem devagarzinho e vou pensar nesse 1 ano e meio. Uma das coisas que a gente pensa, Maria, é a questão infecciosa, que é o que talvez atrapalhe. Então, assim, para quem faz 1 ano e meio no meio do ano, é perfeito, porque a gente tem essa sazonalidade das infecções respiratórias na criança, que são mais comuns no primeiro semestre. Então, uma criança que completa 1 ano e meio em agosto é o ideal, porque ela entra no segundo semestre, vai ter menos faltas, porque ela vai estar mais tempo assídua lá, porque tem menos doenças, e aí entra no outro ano já maiorzinha, já adoecendo cada vez menos. Adoece muito? Adoece muito. As mães aqui presentes de crianças que estão na escola vão dizer, é o tempo todo. Eu tenho 2 meninas. Às vezes a gente chegava a intercalar, uma ia uma semana, outra e outra, porque uma passava para a outra, não tem jeito. A gente fica pagando o colégio para manter a matrícula ali. Matrícula. Ainda mais quando Mas um passa para o outro em casa, né? também. E assim, mas é muito bom que a escola consegue oferecer. Tente imaginar se você consegue oferecer uma dinâmica legal para uma criança de 2 anos em casa. Não dá. Não dá. E aí as mídias eletrônicas acabam assumindo um papel muito grande, que está longe de ser o ideal. Certo. Também eu acho que assim,
o principal, assim, nesse primeiro momento de você colocar ainda quando estão novinho na escola, não é nem essa questão de realmente de QI que você falou, né? Foi importante falar sobre isso, porque, assim, é mais pensando no desenvolvimento social do que socioemocional, do que nessa questão de, vai aprender a ler primeiro do que o que entrou com 3 anos. Não é isso, é mais a questão de relação, né? Com os coleguinhas, com o ambiente e tudo mais, né? É exatamente isso, Maria. É exatamente isso que a gente quer. Esquece a questão assim do ganho escolar. A gente não quer isso. Você está certa. Eu quero é que ele dê um abraço no colega, que ele saiba repartir um brinquedo, que ele saiba agir quando tomarem um brinquedo dele. Se você pegar o programa de televisão hoje em dia, assim, que a gente fala, tem uns programas de TV que eles se dizem ser para crianças pequenas. Isso não existe, já que a Academia Americana de Pediatria pede 0 TV até 1 ano e meio, a Sociedade Brasileira de Pediatria pede 0 TV até os 2 anos de idade. Tá vendo? Então, Ai, que ótimo. Pode eita, eu tô complicando a vida do Marcos aí, né? tô amando essa live, eu tô amando mais que a gente tá assistindo. Eu vou tentar dar uma ajudada já já. E aí, assim, a gente viu assim que você deve conhecer crianças que estão acostumadas a ver nesses programas, e aí a gente poderia citar vários deles que ensinam números em inglês, formas geométricas, as cores em inglês. Para quê? Para que eu preciso de uma criança de 2 anos e meio sabendo o que é um losango? Eu não preciso. Eu preciso que ele saiba compartilhar, que ele saiba dar um tchau, mandar um beijo, apontar adequadamente, saber quando o brinquedo é dele, ele deve lutar por ele, saber quando não é dele, ele deve entregar. E isso eu aprendo na escola. Então é engraçado. Se eu ficar em casa, eu vou assistir Super Why e eu vou saber as cores em inglês. Se eu for para a escola, eu não vou aprender esse inglês, eu vou aprender a dar um abraço e compartilhar o brinquedo. Vou para a escola. Né? Em casa, eu vou receber um conhecimento que não tem utilidade, que são as formas geométricas com 2 anos. Incrível. Muito bom. Muito bom. Então tá, batido o martelo, 1 ano e meio. Pronto, fechou. Como elogiar e incentivar uma criança e se existe uma forma correta, sem por exemplo, sem super colocar para cima para não alimentar um ego. Até que ponto essa dosagem é o aceitável, é o ideal para você elogiar e incentivar seu filho? Existe realmente alguns trabalhos bem interessantes sobre como elogiar uma criança, né? É interessante que, às vezes, quando a gente começa a falar e vai fazendo uma palestra, num bate-papo, apesar da gente falar de uma forma solta, toda a informação que a gente fala como médico, ela tem uma base científica, ela tem um artigo que propõe isso. E esse artigo ele é muito interessante. Ele tentava mostrar como elogiar uma criança. Então, é uma pesquisadora norte-americana, Carol Dweck, que ela fez um trabalho bem bacana. Ela pegou 2 grupos de crianças e ela mandava essas crianças montar um quebra-cabeça. E aí, quando um grupo voltava, ela dizia: vocês são muito rápidos, vocês são muito inteligentes. Eu nunca vi um grupo mais inteligente do que esse. O outro grupo, quando voltava, ela dizia: vocês são muito esforçados, vocês não desistem nunca. Eu nunca vi alguém ter tanto esforço para montar como vocês. O que é que ela percebeu? Ela, de novo, fez o mesmo desafio, só que botou quebra-cabeça de 4 peças e de 9 peças. E mandou o primeiro grupo ir. E ela percebeu que aqueles que foram chamados de rápidos e inteligentes, eles pegavam o mesmo quebra-cabeças, de 4 peças. Aqueles que foram chamados de esforçados, de que não desistiam, eles pegavam quebra-cabeças mais difíceis, de 9 peças. Então ela percebeu que a criança, ela tenta ser aquilo que pensam dela. Se você elogia que ele é esforçado, é isso que ele quer te mostrar. Se você diz que ele é inteligente, ele vai tentar dizer que ele é sempre inteligente. E por isso ele pegou o caminho mais fácil. Só que aí ela fez um outro teste. Ela tirou o quebra-cabeças de 4 peças, o de 9, e deixou um de 16 peças. E lançou, vão lá montar. Quando a criança chegava lá, e o inteligente, o que foi chamado de inteligente, via o de 16 e não conseguia montar, ele ficava muito tenso, muito nervoso. E eles começaram a chorar no desafio. E os outros, mesmo sem conseguir, continuaram tentando, porque eles eram conhecidos por serem esforçados. Então, o fantástico foi ver que a gente tem que elogiar é o ato, é a ideia do esforço, e não a criança, como se fosse uma personalidade. Chegou em casa, tirou uma nota, 9,5, você tem que chegar e dizer assim: muito bom, você se esforçou bastante, parabéns, isso foi fruto do seu esforço. Se um dia chegar uma nota abaixo de 7, você fala: eu vi que você se esforçou, alguma coisa aconteceu, mas na próxima a gente vai recuperar.
Só que quando eu elogio o garoto que tirou 10 como inteligente, cara, tu é o melhor da turma, tu é muito inteligente. No dia que ele tirar um 8,5, que é uma boa nota, ele nem me mostra. Porque ele acredita que estará decepcionando alguém que acredita que ele é o mais inteligente da turma. Então, elogiar o esforço, sempre. A gente tem que tomar um cuidado também com o outro lado, que é como a gente chama a atenção da criança. A gente também não pode reforçar algo negativo. Então, eu fui para o shopping, não foi legal, a criança foi muito danada, ela gritou, ela deu escândalo, se jogou no chão na frente da loja de brinquedos. E aí eu chegar para a criança e dizer assim, você sempre faz isso. Você é desse jeito, eu não te levo mais. Toda vez que tu vai, tu dá escândalo. Eu já sei que vai dar errado. Se eu fico reforçando isso, ela vai toda vez fazer exatamente isso. E não é de propósito, é um condicionamento. Eu tenho que chegar para essa criança e dizer assim, não sei por que você fez isso. Você é um cara do bem. Eu não esperava que isso acontecesse. Realmente me decepcionou, porque eu estava achando que ia ser um dia legal. Mas tudo bem, você vai pensar o que aconteceu e vai ver se foi correto. Mas não era algo que esperava. Você é um garoto legal, você é um garoto do bem. E aí você vai reforçando o positivo, até que ele tenha essa consciência de fazer aquilo que se espera dele. Existe uma sabedoria popular, né? Assim, quem lida com crianças do interior já ouviu muitas vezes ouvir a palavra abençoado. Quando a gente está no consultório e recebe alguém do interior e a mãe ou a avó sempre fala, doutor, ele é muito abençoado. Isso faz parte da sabedoria. Ela sabe que se chamar ele de danado, ela vai ficar reforçando que ele é danado. Então chama de abençoado, porque vai trazer uma bênção para esse garoto e as coisas vão dar certo. Então eu acho que talvez eles também leram o mesmo artigo que eu, porque eles também usam dessa mesma forma. Fala, ô, doutor, esse abençoado aqui não me dá um dia de paz. É sempre abençoado. Muito bom, doutor, muito bom. Vamos aqui para a próxima. A próxima, acho que a gente já acabou respondendo, que é se existe uma dosagem adequada para elogiar e cobrar uma criança. Mas eu acho que está dentro disso que você respondeu, né? E É, assim, essa questão da dosagem é interessante, porque eu acho que uma das coisas que faz isso acontecer legal é geralmente um casal que é mais plural. Eu acho bacana quando eu vejo perfis diferentes, assim. Tem um que está sempre abraçando mais e falando no ouvido, tem outro que às vezes é mais sério, tem um perfil. Eu acho que isso contribui muito para a criança. A criança não vai gostar mais de um ou de outro, não. Esse equilíbrio é que é bacana. É melhor do que quando os dois são muito melosos ou quando os dois são mais rígidos. Eu prefiro quando a gente vê essa coisa desbalanceada, porque essa assimetria é importante para o futuro. gente, ó, você tá tendo um monte de fã aqui, doutor. Já tem gente até querendo ver de consulta. Aqui em cima, quando vocês clicarem no nosso nome aqui, vai aparecer o meu perfil e o perfil dele. Para quem ainda não está seguindo, clica no dele, começa a seguir, que ele compartilha bastante conteúdo lá também. E, além disso, no Instagram dele, vocês vão ver os dados de onde ele tem contato, marcar consulta, tudo certinho tem lá, né, doutor? Tem lá, tem lá. Tem tudo lá. Aí, para querer marcar essa consulta. Para frente. Essa pergunta também polêmica, que até já comentaram aqui. O uso de telas para bebê e criança atrapalha o desenvolvimento da criança? Se realmente atrapalha, se existe um tempo limite que você pode deixar o seu filho ali em frente, o celular em frente, porque às vezes você tá, eu preciso só fazer aqui, lavar essa louça aqui, fica aqui quietinho, e o filho fica mesmo assim hipnotizado, né? Até que ponto isso pode, até que ponto começa a prejudicar, e se prejudica, o que prejudica? O que o desenvolvimento da criança afeta com o uso de telas e TV? Então, assim, quando a gente vai falar de mídia eletrônica, que a gente está falando de TV, tablet, celular, né? A gente começa com aquela recomendação, 0 até os 2 anos, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, tá bom? E não é a recomendação minha, é da Sociedade Brasileira. Então, a gente acaba seguindo. De 2 anos até os 5 anos, a ideia é que a criança tenha exposição no máximo de 1 hora por dia. De 2 a 5? Dos 2 aos 5. E acima dos 5 anos, a gente pede para que seja o mínimo possível, não ultrapassando 3 horas por dia. Isso contando todo o tempo, tablet, celular, TV, somando tudo isso. Só um lembrete, quando a gente está falando isso, a gente está falando nós estamos num momento de quarentena, em que a gente está isolado em casa. Então, isso não vale para esse período. Eu não estou querendo agora que as pessoas pressionem seus filhos ou fiquem pressionadas a ter que largar as mídias, porque nós não estamos vivendo um momento fácil. Então, não seria justo a gente chegar agora e condenar
Até porque só de aula muitos estão ficando 4 horas por dia. Então, a ideia é, quando tudo isso acabar, a gente tentar voltar a uma rotina sem as mídias eletrônicas dominando o nosso dia. Por que as mídias são ruins? A gente encontrou evidências muito claras de que ela tende a dar uma dificuldade na comunicação. Essa dificuldade na comunicação, ela vem por... Eu vou voltar para aquele exemplo, a criança ela se torna um espectador de um programa em que parece conversar com ele, mas não conversa. Quando o Mickey pergunta o nome dele e ele não responde nada, o Mickey diz muito bem. E a criança fica condicionada a isso, a não responder, a não agir, e o desenho vai reforçando isso. Então a gente viu que haveria um atraso no desenvolvimento da linguagem em crianças com muita exposição. Isso não quer dizer que essa é a única causa. A gente tem crianças que nasceram na frente da TV e não atrasaram. Mas em crianças que existe uma predisposição para esse atraso, a mídia eletrônica pode prejudicar no desenvolvimento. A gente viu que a mídia eletrônica pode atrapalhar no sono. A luz azulada, que é emitida principalmente pelo celular, pelo tablet, ela diminui ou retarda a produção de melatonina, que é o hormônio que nos faz indicar que é noite. Então as crianças tendem a dormir mais tarde. E aí, para citar artigo, tem um artigo bem interessante que mostrou que crianças que têm televisão no quarto dormem menos e pior do que crianças que não têm TV no quarto. A gente não está falando de assistir ou não. A gente está falando de ter ou não ter TV. Só o fato de ter TV, geralmente isso prediz um hábito de quem vai ter um sono pior. Porque geralmente liga essa TV, porque tem mais dificuldade de continuar com a TV desligada. Tem um hábito que eu achei bacana, que eu aprendi com um paciente, que ele explicava que ele colocava um horário, já crianças maiores, para desligar as mídias eletrônicas. A criança não precisa dormir, ela pode ficar acordada, mas não tem TV, tablet, celular. Se ela quiser ler um livro, escrever um poema, olhar para o teto, ela pode, mas ela não pode usar as mídias. E ele viu que as crianças começaram a dormir mais cedo e antes de dormir eles criaram hábitos novos. E alguns deles foram para a leitura. Eles achou bem interessante esse estímulo que ele teve para a leitura, simplesmente limitando o horário. A gente percebeu que as crianças que têm mais uso de tela e que usam mais de 2 horas por dia têm geralmente um IMC mais alto. Ou seja, são crianças que têm uma maior chance de sobrepeso e obesidade. E quanto mais horas por dia, maior o IMC. E a gente foi vendo essa relação com sono, com o déficit de atenção, com atraso de linguagem, com ganho de peso. Então, hoje é mais do que certo que a mídia eletrônica ela é bacana, nos ajuda em muita coisa, mas em excesso nos prejudica. Como é que fica a recomendação, então? A recomendação fica evitar a gente usar em períodos que poderiam ser períodos da alimentação, da recreação ou do sono. As mídias não podem atrapalhar essas questões. Então, para os pais, eles podem fazer tempo sem tela ou ambiente sem tela. Tempo sem tela é aquilo, assim, ó, depois de tal hora não tem tela. Tira de todo mundo. Ambiente sem tela é o pai cheio, ó, na mesa do jantar não tem tela. Dentro do quarto não tem tela. E aí ele vai limitando aqueles horários que a criança consegue ficar na frente das telas. E é importante também falar, doutor, muito bom esse esclarecimento, muito bom. E é importante também falar do exemplo dos pais, né? Se você vai dizer que não é para o seu filho levar o telefone e o tablet para a mesa, você não pode estar com o seu celular nem com o computador na mesa. É tudo na base do exemplo, né? Isso aqui já está tudo acertado aqui em casa. Quando está a introdução, Miguel vinha para a mesa, nada de telefone. É meio difícil porque os dois trabalham com internet, mas vai dar certo. Mas é isso mesmo, eles vão muito pelo exemplo. Tem que haver um esforço para que, pelo menos na frente da criança, ele não perceba que as mídias eletrônicas assumem um papel importante. Então, para quem trabalha com isso, tentar estipular locais e horários. Então, sempre que eu vou usar o celular, então eu vou para dentro de um gabinete, eu vou dentro de um escritório, ou vou colocar horários marcados. A criança não pode perceber que o jantar foi atrapalhado pela mídia, que a hora de dormir foi retardada pela mídia, porque senão ele pode seguir esse passo mesmo. Uhum. Meu amorzinho já tá falando aqui. É espantador como o Miguel já procura a tela do celular. Mas também é porque a gente passa... Porque assim, Miguel nasceu, na semana seguinte já começou a quarentena. Então, assim, ficou longe da minha família, ficou longe da família, longe de todo mundo. Então, o único contato, é o que você falou, nesse período agora, ele é uma exceção, né? Então, o contato que ele tinha era por videochamada. Todo dia a gente faz videochamada. Aí ele já procura assim, ó. Ele vê um celular, já dá um sorrisinho pra câmera. Já é incrível.
Mas deixa eu defender, então. A única mídia liberada para crianças de qualquer idade são as videoconferências. Elas são liberadas já. Antes da pandemia, elas já eram liberadas, porque ali tem um contato e tem uma troca. Porque o Ah, problema não é a tela, é ser espectador. tá. Então, mesmo para crianças menores de 1 ano e meio, a videoconferência com parentes é liberada, tá certo? E assim, as pessoas me perguntam por que é que eles têm fascínio na tela do celular e da TV. É por causa é de propósito, a TV faz isso. É uma explosão de cores, certo? Que a gente não consegue no mundo real. Pode olhar ao redor, você não vai conseguir nenhum cenário que seja como a tela de uma TV. Então, quando a criança passa, ela fica realmente fascinada pela explosão de cores, né? A nitidez com que ela tem aquela imagem. É incrível. Incrível. O Miguel tem 3 meses. A gente passa com ele no colo, em frente à TV, ele já vira o pescoço, já fica assim. Incrível, É incrível. verdade. Vamos pra frente. Agora, outro assunto polêmico. Já tô anotando aqui para mais pra frente. Se Deus quiser, você vai me responder agora se tem um jeito de tá? Eu não vou passar por isso. Por que que acontece a birra? Nossa, birra, que você sai com a criança aqui no shopping, aí não dá uma coisa, ele se taca no chão, aí começa a gritar, chorar, a mãe passa aquela vergonha. Antes aconteceu com os outros, aí eu ficava assim, gente, a mãe não sabe controlar o filho. Aí hoje, depois de mãe, eu já fico pensando, meu Deus, eu vou passar por isso. Assim, o que que é realmente essa birra, né, psicologicamente falando? Se tem como a gente evitar, não passar por essa fase e caso passe, qual é a melhor forma do pai reagir diante dessa situação, tanto pela criança como pelo pai, para a educação da criança. A birra é como uma desorganização, por uma frustração muito grande. Ou porque sofreu uma negativa, ou porque não atingiu o objetivo. A criança que não consegue argumentar bem, ela pode se desorganizar em birra. E aí, muitas vezes, ela se joga ao chão, porque ela sabe que quando ela se joga ao chão, ela te desmonta como pai. Porque se ela se ficasse chorando e andando ao teu lado, você não iria fazer nada. Mas quando ela se joga ao chão, você vai ter que fazer alguma coisa. Então, a birra é muito comum na faixa etária dos 3 anos, 3 a 4 anos, e geralmente são por crianças que precisam e querem algo, mas não conseguem e se frustram. O ensinamento maior da birra é que essa birra ela pode acontecer com todo mundo, e ela geralmente acontece com todo mundo. Mas a gente tem que saber como lidar para que não perpetue esse comportamento. Eu nunca, nunca, nunca posso ceder a uma birra. Por maior vergonha que eu esteja passando, porque é no meio do shopping, porque está lotado e todo mundo vai ver que eu não tenho controle sobre aquela criança, mesmo assim eu não posso ceder. Se eu ceder e entrar na loja, comprar o brinquedo dela para ela, ela tem um condicionamento de que aquilo funciona. E aí no próximo fim de semana, de novo, ela vai fazer uma birra. Então, a ideia sempre é, se eu estiver num ambiente muito seguro, eu estou num shopping fechado que é térreo. A ideia é chegar para a criança e dizer assim, olha, não faz isso, porque a gente não veio para comprar o brinquedo, a gente veio para lanchar e eu estou indo na frente, se você quiser, você me siga. E anda. Mais de 90% das crianças vão atrás. Quando eles perceberem que você não está lá, eles vão atrás. É verdade que tem uma galerinha que dá mais trabalho e você acaba tendo que ficar olhando assim, porque ele vai ficando. Mas a grande maioria, se ele sentir segurança de que você está falando sério, ele vai atrás de você. Se você começa a repetir e ele começa a perceber que não importa a birra, ele não vai ter ganhos, ele é inteligente, ele começa a deixar de fazer birra, né? E a gente sempre pede assim para a birra ela depende de plateia. Se você perceber, se você não faz plateia para aquela criança, ele para a birra. Se você sai andando, ele vai atrás de você. Então a gente sempre pede também para que as mães em volta, os pais em volta, não façam plateia, né? Não, nem olhem para aquela criança. Deixa a mãe organizar aquela criança, tentar trazer para ela, e aí a gente vai ver que é mais fácil para a mãe. É sem dúvida um momento muito difícil quando acontece num ambiente muito lotado, principalmente por essa questão. Lembrar que se você tiver num shopping que é um segundo andar, num shopping open mall assim aberto mesmo, isso pode não ser seguro, então você não vai poder fazer, talvez sair de perto. Mas quem já tentou levantar do chão uma criança com birra sabe que é uma das coisas mais difíceis que tem. A criança fica toda mole, vai caindo no seu braço, você vai levantando, ela vai derretendo. Quanto E mais, aí mais ela grita. o segredo, então, é treinar as primeiras vezes em shoppings fechados e térreo. Para se acontecer birra, tu cortar ali mesmo e ela não ir para frente, mas nunca, nunca favorecer. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da frustração. Maria, se você quiser ensinar uma coisa bacana para o seu rapaz, e um conselho que eu posso dar, ensine ele a se frustrar.
Se ele souber lidar com frustração, ele vai muito longe na vida. Quem sabe lidar com frustração, quem sabe dar a volta por cima, abrir a outra porta, vai muito longe. Então, quem frustra a criança? Nós pais. A gente tem que frustrar a criança. Porque se eu for esperar que eles frustrem na escola, ele vai aprender de uma forma muito difícil. E pode ser que ele não saiba fazer. Então, eu tenho que. Essa criança, eu passo na frente de uma loja de brinquedos, ela olha e aponta, eu quero. Mas não existe esse eu quero na vida da gente. Não é assim. Quanto que uma criança ganha brinquedo? Ela ganha no dia do aniversário, ela ganha no Natal, ela ganha no dia das crianças, ou ganha quando eu passar na frente, achar que é a cara dela e comprar. Mas ela olhar para o brinquedo e dizer eu quero, o ideal é não dar. Nem que próxima semana você passe, olhe de novo, ache a cara dela e compre. Mas evita fazer esse comportamento imediato de apontar e querer. Apontar e querer. Porque no dia que você quer apontar e a criança da escola não der, ela não vai saber argumentar. Então, a questão não é a gente chegar e dar sempre o que quer. Assim como a gente também não pode dar aquela resposta do eu não tenho dinheiro. Né? Porque aí no outro dia você vai ter o dinheiro e aí, o meu brinquedo. Então você deve dizer, não, a gente não veio para isso. O brinquedo é no seu aniversário, que vai ser daqui a 2 meses, 3 meses, que seja. Mas a gente não precisa dele agora. Você tem aquele outro brinquedo que você nem brincou. E tentar trazer para o mundo real. Evitar essa questão de tanto desperdício, né? Da questão da alimentação exagerada, a questão de tantos brinquedos. Isso não faz bem. Vive bem quem vive com menos. E a gente tem que treinar a criança para isso. Isso não quer dizer que a gente não dê brinquedo, não. Pode ser que vocês me encontrem no shopping comprando presente para minhas filhas. Não vão me criticar. Isso acontece. Às vezes eu passo, não é aniversário, eu acho a cara de uma delas e compro. Isso acontece. Mas não, vocês não vão me ver, geralmente, como rotina dela apontar para um e eu ir lá comprar porque ela quer, porque quer. Isso realmente não acontece. Certo, gente. Olha, eu vou assistir essa live depois, eu tô umas acho, 20 vezes. Vamos lá. O que é... Agora já vamos mudar de assunto aqui. O que é a higiene do sono? E como que ela pode ser feita, assim, da forma mais adequada para bebê e para criança? Higiene do sono é como a gente chama a rotina do sono, né? O sono, ele é uma rotina. A gente fala de higiene, que é a organização dessa rotina. Então, o que é a rotina do sono? A criança ela tem que ter para tudo rotina, seja para alimentação, para o sono, para brincar, para tudo isso. Então, eu pego essa criança e eu faço horários. Então, ela vai jantar 7h30. 8 horas ela vai tomar um banho mais morno. 8h30 eu vou brincar de forma calma na cama com bichinhos de pelúcia. 8h30, 8 horas desligo a luz, 8h30, né? E ali dessa luz mais baixa, ela vai adormecer. Me perguntam muito sobre, ela pode dormir na cama dos pais? Ela tem que dormir sozinha já? Isso depende do perfil da criança. À noite, ela deve dormir na cama dela. Mas se ela adormecer na cama dos pais, e os pais, quando colocarem na cama deles, na cama da criança, ela passar a noite toda, não tem problema. Agora, compartilhar a cama é algo que hoje a gente não indica. A gente, que eu digo, eu e uma escola, tá bom? Pode ter outra escola que indique. Geralmente eu não indico porque é muito comum os casais não terem a mesma ideia sobre esse compartilhamento. E isso trazer no futuro algo que complique essa relação. Mesmo que alguém naquele momento não fale, pode ser que ele não se sinta confortável, não ache que seria o ideal. Então, geralmente, a gente estimula para que a criança, a partir de certo momento, tenha o próprio quarto. Isso geralmente após o 6º mês de vida. Antes do 6º mês, são muitas as escolas que pedem para que a criança seja supervisionada, seja por um aparelho eletrônico muito potente, seja por dormir no quarto com os pais, não na mesma cama, pelo risco, né, de um pai rolar e sufocar uma criança, que é sempre um risco para as crianças pequenas. Então, higiene do sono é ter essa rotina, todo dia. Jantar no mesmo horário, banho no mesmo horário, deitar no mesmo horário, luzes apagadas para que só 30 minutos depois venha um sono, que é a secreção de melatonina, que demora esse tanto. E com isso a gente acaba chegando, né, numa higiene bacana de sono. Nem todo mundo é fácil. Tem uns que de cara um dia dormiu. Tem outros que vão requerer mais esforço. Certo. Nossa, por aqui, graças a Deus, eu consegui. Eu estudei muito sobre esse negócio do sono e eu consegui, desde cedo, estabelecer isso. O Marcos, ele até brinca, ele chama de general, porque eu sou muito, assim, rígida com essa questão dos horários. Daí eu sabia que ele ia comentar. Olha,
não, das 6h30, para tudo que tá fazendo, né? O banho do Miguel vai tomar banho porque tá na hora dele dormir. Graças a Deus, por isso ele tá dormindo a noite toda. Realmente, Isso é, isso é perfeito, isso é perfeito. Já aconteceu, por exemplo, né, de eu chegar na casa da minha mãe, eu chegar eu e a minha esposa, e a gente chegar, na época, as meninas pequenas, né, e chegava sem uma delas. Por quê? Porque tá dormindo. Ninguém gosta, né? Eles é, olham pra gente e querem mandar a gente voltar, porque a gente já não importa sem a criança. é só. Mas isso deve acontecer. Chegou na hora da criança dormir, deixa ela dormir. É bacana que ela possa dormir, é bom ela ter esse horário. Isso é muito bacana. A criança que tem higiene do sono e que sabe dormir na hora certa, a longo prazo é muito bom. O sono influencia demais no desenvolvimento psicológico e também na questão somática, ou seja, no corpo. A influência do sono é bem interessante nesse aspecto. Eu prefiro ser general. Amor, amor, traz meu carregador, por favor. Vamos aqui, correr. Então, então, era uma dessas perguntas. E o tempo que o neném dorme, assim, que o bebê dorme, assim, o quanto que influencia no desenvolvimento dele. Porque, assim, eu, na última consulta do pediatra do Miguel, aí eu falei, doutor, ele tá dormindo a noite toda, ele não tá mais mamando, tudo bem, não sei o quê. E ele foi e falou, tá ótimo, se ele tá dormindo bem assim, é bom pro desenvolvimento dele. Aí eu esqueci de perguntar na hora, porque vou aproveitar e perguntar aqui pra você. Por que que esse sono bem feito, essa dormida boa, é boa pro desenvolvimento do bebê? É sem dúvida um dos períodos mais importantes do dia do bebê é quando ele está dormindo, né? O doutor Alberto, lá na clínica, né? Bastante conhecido, ele costumava dizer que a criança dormindo é melhor até do que se alimentando. Ali ela vai estar com certeza se desenvolvendo muito mais. A gente sabe que existe uma regulação hormonal. Quando a criança dorme, ela começa logo no início do sono a produzir o hormônio tireoidiano, que é um importante hormônio da nossa questão regulatória metabólica. Durante o estágio N3, que é um sono mais profundo, a gente libera o hormônio do crescimento, né? Então, ao liberar o hormônio do crescimento, as crianças que dormem mais tendem a crescer mais e atingir seu potencial genético. A gente regula o cortisol, que é um hormônio do estresse. Então, a gente tem também durante o sono toda uma regulação hormonal. Então, para a criança crescer forte e saudável, é importante o sono. A questão da memorização e um dia com um comportamento melhor também tem influência num sono bom. Então, para o desenvolvimento psicológico, o sono também é importante. Então, o sono entra em todos os aspectos da criança. É bem importante ter uma higiene e uma rotina de sono adequada. Muito bom, tá vendo? Nossa, todo mundo falando aí que a live tá muito boa, maravilhosa. Acho Tô que ouvindo atrasado. ninguém tá amando mais do que eu, juro. Tá quase chegando aqui. Vamos finalizar aqui que eu quero ter algumas perguntas de vocês. Como que funciona a lógica de pensamento de uma criança? Até 1 ano, por aí. É interessante, a criança pequena, ela tem uma lógica muito concreta. Se você for numa loja pedir um brinquedo para uma criança de 1 ano, eles vão te dar brinquedos que você aperta e acende uma luz. Você aperta e o carrinho dispara. E a criança ela vai crescendo e essa lógica de pensamento ela vai se tornando mais lúdica, mais faz de conta. Se você chega numa loja e pede um brinquedo para uma criança de 3 anos, eles vão te dar um boneco de ação que é parado. Você tem que fazer dali a história. E ela parte de 1 ano até 3 anos nesse ganho do lúdico. E aí a importância do brincar. A importância de sentar junto com a criança, brincar junto com ela para estimular essa troca. Então, até 1 ano você vai ver, são brincadeiras extremamente concretas. A risada do bebê, ela vem daquela lógica, às vezes até lógica repetitiva, que ele já conhece. Ele já sabe que vai disparar um boneco, mas ele aperta para ver o disparo e ri. Quando vai chegando maior, não. Ele quer fazer um imaginário daquele mesmo boneco. E aí você vai ver que muda demais. Isso é interessante. A criança de 3 anos, ele usa o imaginário para tudo. Pode ser que ele chame o pai para dizer, pai, tem um dragão no meu quarto. E eu sempre costumo dizer, nessa hora o cara tem que pegar a maior espada, o maior escudo, enfrentar o dragão, dizer que espantou, mostrar que ele não está mais lá e a criança vai dormir tranquila. Isso já não presta para uma criança de 5, 6 anos. Ele vai dizer, ô pai, deixa de história. Então, para essa, você vai ter que contar realmente que não existe o fantasma, que ele está bem, vamos lá, acenda a luz. Então, cada fase existe uma lógica do pensamento. E eu preciso entrar na lógica da criança para poder explicar para ela e ela entender aquilo com alguma razão. Para o muito pequeno, o lúdico. Para o maior, o lógico. E a gente vai desse jeito tentando entrar na mente de cada um. Eu costumo dizer que não existe uma fórmula para educar. Assim, os livros de educação eles podem falhar exatamente porque tentar uma fórmula para educar a criança não acontece, não é simples assim.
Eu costumo dizer que o ideal é o quê? A gente conhecer a criança. Ah, conhecendo, aí eu vou ver como eu consigo educá-la, como eu consigo entrar nesse universo. E aí a gente consegue. Eu tenho que conhecer como é cada criança e em que fase do desenvolvimento ela está para poder me comunicar com ela. Gente, incrível. Eu tô aqui quase chorando que tá dando já que a nossa hora de live vai acabar. Eu vou. Aqui minhas perguntas foi, eu vou escolher. Não vai dar tempo a gente escolher muita pergunta. Eu vou escolher essa pergunta aqui. Ai, não, essa aqui ele já respondeu. Não vou escolher a tua, não, amor, que ele já respondeu. Gente, não, acho melhor não escolher, porque tem muita pergunta. Aí eu vou escolher A uma, gente, outra. A gente ia ter que fazer outra live só para pergunta. a E gente combina o seguinte, Maria, quando você terminar a sua rodada de lives, aí você chama de novo para eu fazer a dos 6 anos à adolescência. E pronto. aí a gente fala do que é a mente de um garoto de 7 anos, do que é o bullying, do que é o uso de WhatsApp pelo adolescente e como é que funciona essa cabeça de uma criança maior, que é extremamente importante. Olá, Marcos, tudo bom? Muito obrigado por esse presente, viu, para nossa família aqui e para o Ai, da Maria. Puxa vida, é muito raro a gente encontrar um profissional com tanta boa vontade, tão esclarecido, didático, amoroso, né, com esse assunto. Obrigado de coração. né, eu que agradeço. A Maria foi super gentil em fazer o convite para poder falar para tanta gente. Eu que adoro falar, e aí tem um público grande para falar, então é sempre bom. Da Isso próxima vez, Marcos, você me ainda do doutor André, né, amor? Quando a gente precisar. Mas Da próxima vez, Marcos, você me manda o WhatsApp dizendo para eu poder te ajudar, porque agora eu vi que eu ajudei muito ela, ela vai pegar no teu pé. Não, Então, mas da próxima vez, tu me dá uns toques aí para eu dizer o que é que eu te ajudo. não, ela é minha general da educação aqui. graças a Deus, ele respeita muito, assim, as coisas que eu quero fazer, da forma que eu quero fazer, ele respeita. Graças a Obrigado, Deus. viu, doutor? De É. verdade. Mas Tá. esse é o segredo do casal. É assim, mesmo quando não concordar, na frente da criança, sempre apoiar. Sempre É, apoiar o que o outro falou. já Se tá. você achou que ele... exatamente, mas porque assim, a criança ela não pode sentir uma fragilidade nessa questão do comando. Então, Uhum. se não concorda, depois, no outro momento, chega e diz, eu acho que você foi dura. Ou então você diz, eu acho que você foi muito mole naquela situação, deveria ter sido mais duro. Mas nunca na frente da criança. Na frente da criança, mesmo que a gente não concorde, a gente apoia. É isso mesmo. E aí depois a gente conversa, né, para ver como é que faz essa mudança. Nossa, muito bom. Doutor, olha, eu queria lhe agradecer mais uma vez, dizer que superou as minhas expectativas e eu acredito que a de todo mundo, que tá todo mundo elogiando você. Você fala muito bem, tudo muito didático, muito parecido. Virei fã, mais uma. E espero que a gente possa se encontrar outras vezes aqui. Depois a gente faz um tira dúvidas. A próxima vez eu peço as pessoas para mandarem perguntas e a gente vai só tirando, resolvendo pergunta. E agradecer e parabenizar, que muita gente, realmente não estou fazendo jabá, não falei isso para mais ninguém. Realmente, muita gente falou muito bem de você, que não ia perder a live porque você era muito bom, que você era o médico dos seus filhos e tal. Então, muito grata pela sua disponibilidade. Foi incrível. Eu que agradeço. Assim, é muito legal ver a conta de Instagram sendo voltada para informação. Então, sempre que a gente puder contribuir com informação de qualidade, a gente vai estar presente. Então, eu é que agradeço a oportunidade de falar para as pessoas que te seguem, né, e poder falar de uma forma bem embasada, uma coisa que eu acredito muito. Tá bom? Estou à disposição para a gente depois seguir nesse papo. Ai, tá ótimo, doutor. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês aí. Já começou o relatório aqui contar, que vai acabar. E foi incrível, espero que vocês tenham gostado. Já sigam ele aí, já marquem suas consultas. Vocês já viram aí que o que vocês perguntarem, ele vai saber. E é isso. Boa noite, doutor. Tchau, tchau. Boa noite.